O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui na Perpétuo Socorro, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, estamos praticamente às portas de fazermos memória ao nascimento de Cristo. E este domingo é chamado Domingo da Alegria, e todo ano tenho que explicar para vocês porque o padre está de rosa. Então, o padre está de róseo, é porque é a cor escolhida para celebrar a alegria. Pronto, tá bom? 2 vezes por ano nós vestimos esta vestimenta, esta cor. No 3º domingo do Advento e no 4º domingo da Quaresma. Ambos vivem em função o Advento em função do Natal e a Quaresma em função da Páscoa. E quando nos aproximamos desses acontecimentos, a igreja reveste-se de alegria para proclamar que aquilo que estamos esperando se aproxima. E semana passada nós começamos a falar da figura de João Batista. Vimos um pouco do seu nascimento, da sua história, e ele era chamado aquele que batizava pela conversão, né? É o batismo de conversão, que em grego significa... Ninguém lembra da aula da semana passada. Na verdade, eu não sei para que a gente prega. A gente não sabe. Não sei se fica alguma coisa na mente de vocês. Quem sabe uma palavra ou outra ou muda a história de alguém. Quem sabe uma pessoa modifica. Por isso a gente prega e insiste. Aula de grego, não podem faltar. Batismo de conversão. Conversão significa, em grego, metanoia. Ah, lembrei. Vai chegar na porta do céu, não tem jeito, meu filho. Vai lembrar, não tem jeito. Metanoia. Então, o batismo de João é um batismo de conversão. E nós falávamos semana passada o que é essa metanoia, que é essa conversão profunda de mente. E isso atraía multidões. As pessoas procuravam João. E hoje, na verdade, o Evangelho, que é continuidade, ele vem explicar
O que significa? Como acontece? O que devemos fazer para acontecer essa conversão? Na verdade, são 3 vezes que aparece a pergunta: o que devemos fazer? João começou a pregar de tal maneira que suscitava nas pessoas um interesse. Ninguém vai perguntar o que deve fazer se ela não foi tocada. Enquanto ela não for tocada, seja por uma lamparina, por uma luz, por uma vela, por uma árvore, por um gesto, por uma crise, por uma doença, o que seja, enquanto ela não for tocada, ela não pergunta, porque ela não tem interesse. Eu só quero saber o que eu devo fazer quando eu me sinto necessidade, eu me sinto envolvido por aquilo e quero adentrar. Nós falávamos que nós devemos ser Joãos, de preparar o caminho de Deus. E devemos fazer isso, suscitar nas pessoas o interesse, para que elas venham até nós e perguntam: padre, o que devo fazer? Aí que a gente entra. Sabe aquela pessoa na sua família lá? Qual seria a sua resposta para aquela pessoa que quer se converter, que vê em você alguma coisa? O que você responderia? O que seria a conversão? Então hoje, vamos meditar a partir desses 3 grupos, podemos assim dizer, que apresentaram-se diante de João. Primeiro, a multidão. Segundo, os cobradores de impostos. Terceiro, os soldados. Todos os 3 fizeram a mesma pergunta: o que devemos fazer? Vamos trazer também para o nosso dia. O que seria essa multidão? A multidão pergunta. Quem é a multidão? A multidão é aquele povo, às vezes, como eu disse, aquela família, aquele mala sem alça da sua família, aquela pessoa que não vem para a igreja, para a comunidade nenhuma, uma pessoa que você conhece que está um pouco afastada e de repente pergunta a você: fulano, o que eu devo fazer para poder me converter? Se alguém te perguntasse isso, qual seria a sua resposta? Vai para a igreja? Vai rezar? Procura um padre? João responde para cada uma delas. Mas antes de responder a pergunta de João, a resposta de João, quem aqui precisa de conversão? Levanta a mão, por favor. Quem aqui precisa de conversão? Precisa de conversão? Tá. Em quê? É interessante. Nós sabemos que precisamos mudar, mas não sabemos o quê. Quem aqui é pecador? Levanta a mão, por favor. Tá. Qual o seu pecado? Eu levanto também. Eu estou perguntando, tá? Eu sou o primeiro da fila, gente. Qual o seu pecado? Você sabe que a maioria das pessoas não sabe responder? Para, eu tenho um monte de pecado. Tá, diz qual é. Vai perguntando aí, padre, eu não sei. É engraçado. Nós pensamos que temos que nos convertermos, mas nós não sabemos o que devemos converter. Nós sabemos que temos pecado, mas nós não sabemos que pecado cometemos. A liturgia de hoje, essas 3 perguntas, esses 3 grupos, vai talvez ajudar você no exame de consciência, para que você possa então saber como aproximar de Deus e quem sabe preparar a sua árvore de Natal interior. Como eu disse então, a primeira grupo, a multidão. Aquela pessoa que lhe procura talvez para poder querer mudar de vida, que significa multidão, João responde a ela desse jeito: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. A primeira dimensão da conversão passa pela fraternidade. O momento que vivemos cada vez mais, o individualismo, que é a sociedade atual, ela fere profundamente isto, a fraternidade. Preocupar-se com o outro, olhar para o outro, sair do seu umbigo e olhar para o outro.
E é interessante que o problema da sociedade atual, as angústias de muitas pessoas, está aí por quê? Porque é fruto de uma ausência do outro. A pessoa, ela vive somente para si, ela olha o seu problema, ela olha somente para a sua questão, a sua família, ela não tem condições de olhar para o outro. Estamos perdendo o que nós podemos dizer que é a indiferença. Para que nós possamos nos convertermos em um primeiro exame de consciência, até que ponto nós estamos preocupados com o outro. Às vezes a gente olha o outro, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu próximo, aqui mais próximo, mas o outro um pouco além. Quantas coisas entulhadas dentro de casa, gente. Tem gente que tem um espírito de lixeiro, ele guarda tudo. Até o papel de presente vai guardando, porque uma oportunidade ele vai usar, vai precisar. E está lá, está anos guardado, até a fitinha que embala, que a enrola lá, um dia ele vai precisar. É uma pessoa que vai entulhando tudo, no apartamento não tem mais onde colocar. E tem dificuldade de desapegar. Pessoas assim precisam de uma profunda metanoia, uma conversão. Quanta coisa parada em casa que poderia ser útil e é útil para o outro. Primeiro passo então que João nos convida é olhar ao outro, é partilhar, não somente por o que está sobrando, mas porque o outro não tem. Segundo grupo que pergunta a João, que no caso são os cobradores de impostos. Quem são os cobradores de impostos? São aqueles que nos cobram aquilo que deve ser cobrado. Vamos dizer então hoje, são os nossos governantes, nossas autoridades, mas todos aqueles que exercem poder de comércio. Se eu vou numa padaria, se eu vou no supermercado e compro alguma coisa, eu tenho que pagar. Ou seja, eu tenho que pagar algo para aquela pessoa. É algo, não é um imposto, mas é uma relação de comércio, é uma obrigação. Como anda a nossa relação comercial? Então colocamos nesse grupo todos nós, todos vocês que têm, nós que devemos pagar os impostos, ou aqueles que nos cobram, ou aqueles que são patrões, donos de qualquer que seja, mercearia, supermercado, lá que seja, ou que tem a sua relação comercial profissional. O que diz João para esse grupo? Não cobreis mais do que foi estabelecido. Gente, não sobreponha. Aí você chega nessa época de Natal, o frango, o peru está cheio de água e de gelo. A gasolina, mais água. As relações, às vezes em outras situações, as balanças adulteradas. Que mania que o ser humano tem de querer ficar rico da noite para o dia? À custa do outro. Se eu estou assim, ganhando acima à custa do outro, preciso de conversão. É justo o que eu investi a minha vida inteira na profissão, estudei, trabalhei, eu vou agora cobrar dos meus clientes, sim, aquilo que foi estabelecido. Aquilo que é normal, aquilo que é prática. Mas por que tanto lucro? O lucro é necessário, sim, faz parte, não é pecado você ter o seu lucro. Mas por que tanto exacerbação? Por que tão olho grande? Por que da noite para o dia eu quero? Onde entra aquilo que foi estabelecido? E aqui neste ponto entramos a corrupção, a falta de ética e tudo mais. Por que no mundo da medicina é tão caro? Por quê? Eu não consigo entender. Que milhares de pessoas estão morrendo aí por causa de que não podem comprar uns remédios que são ao olho da cara. Recebi um dia, semana passada, uma corrente pedindo, nessa doença que surgiu aí não sei se surgiu, vai tomando conhecimento, dessa AME, que é a criança que em 4 meses começa a perceber que tem uma atrofia, 350 mil reais para poder salvar uma vida.
Pobre morre, gente. Morre. Aquilo que é justo, aquilo que foi estabelecido, ótimo. Mas aquilo que não podemos olhar somente para nós e esquecer o outro. Vamos viver, vamos ganhar o nosso sustento. Eu sei que é uma corrente muito maior, envolve muitas coisas. Mas se não começar por dentro de nós, não vai começar por ninguém. Terceiro grupo que aparece para João são os soldados. Os soldados, vamos trazer para nós, é todo aquele que exerce relação de poder. Seja governamental, de polícia, pai para um filho, professor para o aluno, patrão para o chefe, dona de casa para a empregada. Toda relação de poder. Como nós exercemos essa relação de poder? Diz João: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ou seja, que a nossa relação de poder não seja autoritária, mas seja na autoridade. Quanto autoritarismo, quanta escravidão ainda nas relações, mesmo que seja pela CLT, que seja pessoas que são aí deixadas de lado na família, no trabalho doméstico, que são, sabe, não tem a sua dignidade. Não, e não queira também que você seja absoluto, você é o dono da verdade. Não tomeis a força a ninguém. Nessas três categorias, João nos chama a atenção: a fraternidade, a justiça, a ser justo, e a exercer o poder. E olha que interessante, todas as três categorias, João dá uma receita, que refere-se ao outro. A conversão, para que uma pessoa possa viver essa metanoia, essa conversão, passa por uma relação ao outro, com o outro. João não pediu, vai para a igreja rezar, vai ler os mandamentos, vai dar o dízimo. João não falou nada disso. A relação aqui está na minha relação com o próximo. Nada, não está dizendo também que não devemos ter a nossa relação com o próprio Deus. Mas a conversão, os primeiros passos, passa pelo próximo. E é interessante que as pessoas, o senso coletivo de pecado hoje, é um senso coletivo muito individual e intimista. E muitas das vezes, a consciência de pecado se restringe à parte afetiva sexual. Não que não seja pecado. Mas essa dimensão do outro quase não mais nos pesa na consciência. Se eu fiz algo no âmbito sexual, meu mundo caiu. Se eu não partilhei, se eu defraudei alguém, acabou, continua do mesmo jeito. A minha relação com o outro não tem me tocado a ponto de fazer-me entrar numa consciência de reflexão. Que a minha parte individual é pecado, sim, mas tanto quanto a minha relação com o próximo. A conversão passa por aí, no meu relacionar com o outro, na fraternidade, na justiça e no exercício do poder a qual eu sou revestido. É desta forma que nós entraremos neste reino, como diz João, que anunciava a boa nova. E por isso, onde entra a alegria? A alegria está justamente em praticar isto. Alegrai-vos, eu repito, alegrai-vos no Senhor. Alegrar, como eu vou me alegrar? Sendo fraterno, justo e exercendo o meu poder como dignidade. O que acontece das pessoas angustiadas, como eu dizia antes? Porque estão perdendo a relação com o outro. Quando a pessoa perde a relação, ela sai da relação com o outro, um momento ou outro ela vai entrar no buraco. Porque ela só vive em torno de si. Agora, quando eu vivo a minha relação com o outro, eu posso ter problemas pessoais, mas eu estarei feliz.
Alegria, felicidade, não é simplesmente um sorriso estampado no rosto. Alegre é aquele que, mesmo triste pelas dificuldades humanas terrenas, ele sabe por que vive, ele sabe por que existe, é sentido de vida. Quando eu perco o sentido da minha vida, a tristeza vai e me leva junto. Agora, quando eu tenho o sentido da vida, que é o próprio Cristo que passa pelo outro, quando eu continuo a minha relação com o outro de fraternidade, justiça, de exercício de poder, mesmo que eu passe por problemas da família, desemprego, que seja, eu continuarei alegre, porque Ele é a minha força. Pode parecer algo matemático e burocrático, pelo contrário, é algo simples e vivencial. A nossa alegria, neste tempo então que estamos preparando para o Natal, é um tempo de mostrarmos cada vez mais, acender a lâmpada dentro de nós para o outro. Daqui a uma semana e meia, estaremos nós ceando com nossas famílias, com amigos, as redes sociais estará pipocando de mensaginhas de Feliz Natal, um monte de gente com carinha feliz. Não é verdade, gente. Não é. Estar em família é bom? É bom. Mas não quer dizer que aquelas fotos que estão lá postadas é a realidade. Não é a realidade. Porque a realidade ela passa pela minha relação com o outro. Com o outro. E é isso que devemos buscar cada vez mais. Acender a vela do nosso coração, a árvore do nosso interior e nos questionar. Senhor, hoje é o dia de fazer essa pergunta mais uma vez. Senhor, o que devemos fazer? Não devemos perguntar mais a João Batista, porque João não tem todas as respostas. Devemos perguntar a Cristo, o que devemos fazer? Cada um de nós aí no seu mundo, na sua realidade, até o que você tem feito no outro, na fraternidade? Você tem sido justo na sua vivência profissional? Como é que tem sido exercido o seu poderio? O poder é, como eu já dizia, a autoridade da vida pelo outro. Como é feito isto? Peçamos a graça de Deus, por isso viemos à comunidade, porque sozinho nós não conseguimos, gente. Nós precisamos da graça divina. É Ele que vem em nosso auxílio, que nos toca, que nos dá força e coragem para então nós podermos continuar o caminho e aí celebrarmos. Chegar no dia 24, dia 25, vamos exercer com alegria. Quando chegar no dia 24, na ceia, você vai estar com um sentimento, coração pulando. Você vai estar com os seus familiares, como todo mundo vai estar, até bandido vai estar com familiar nesse dia, gente. Até estuprador pode estar com a família nesse dia. Estar com a família não quer dizer nada, tá? Estar em família na noite de Natal não quer dizer muita coisa. Se não houver ali uma metanoia, que é olhar não somente o próximo da dentro da sua casa, mas aquele que está, que não tem aquilo que talvez na sua casa tem demais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.